pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gestar ao Acalentar. Eu sou Poliana Matede. Eu, Carita Rosa. Eu, Gabriela. E eu, Thaísa. Hoje a equipe está completa aqui, né? Então isso quer dizer que o assunto hoje vai render, né, gente? Então hoje a gente vai falar sobre indução de parto. E aí, Carita? Olha, eu acho que a gente pode começar fazendo algumas divisões. Como é um assunto muito extenso, a gente pode dividir entre indução não farmacológica e farmacológica, e depois critérios de inclusão e exclusão de uma indução de parto. Porque eu acho que assim fica mais organizado, dá para fazer um roteirinho mais fácil para quem estiver em casa entender. E é um assunto muito questionado, né? É cheio de dúvidas dentro do consultório, na vida real. As pacientes, às vezes, têm confusão aí do que é uma indução, do que é uma maturação. Então, é importante a gente explicar de uma forma tranquila, né? Sim, com certeza. Acho que a gente pode começar assim, né? Por que se faz? Por que se propõe uma indução? Quando? Quando, como, qual o objetivo, né? E aí, Gabriela? Então, existem várias condições que a gente fala em indução, né? Uma das mais comuns é chegar na data limite, né, da gestação, e isso vai depender se é uma gestação de baixo risco, de alto risco, né? Tem várias condições que se pode indicar uma indução até antes, né, das 41 semanas, 42. Então, tem que se avaliar isso para uma indução, né? A principal indicação realmente é finalizar a gestação 41 semanas. Mas existem outros casos que a gente pode precisar de induzir a paciente. Por exemplo, rompeu a bolsa das águas e ela não entrou em trabalho de parto espontaneamente. É uma paciente pré-eclâmpsia, é uma paciente diabética que precisa finalizar, né, antes das 41 semanas, então a gente lança a mão. Thaís, você fala para a gente um pouquinho dos métodos não farmacológicos da indução. Então, existem várias formas, né, da gente induzir o parto. Uma coisa que eu queria falar antes, rapidinho aí, dessa questão dos métodos não farmacológicos, é que, assim, a indução acontece... Induzir o trabalho de parto é fazer o quê? É começar um trabalho de parto que não aconteceu espontaneamente. Então, eu vou induzir o trabalho de parto que ainda, por algum motivo, né, uns bebês que gostam do forninho mesmo, ainda não nasceram. A literatura fala que a gente pode aguardar uma gestação de baixo risco até 42 semanas. E o que eu vejo, muitas vezes, no consultório, é as gestantes falando assim, porque meu médico me falou que, se não nascer até 40 semanas, eu vou induzir meu parto. E a gente sabe que muitos, inclusive a maioria dos bebês, eles não nascem até 40 semanas. A grande maioria dos bebês, 60% dos bebês nascem espontaneamente, entram no trabalho de parto espontâneo ou rompem uma bolsa, entre 39 e 41, sendo que desses a maioria é após as 40 semanas. Então, acho que o principal que a gente precisa também fixar é isso, né? Se você deseja um parto normal, esperar até a data provável do parto nem sempre vai garantir que você vai entrar em trabalho de parto espontâneo. Então, quando a gente fala em indução de trabalho de parto na gestante de risco habitual, geralmente isso é feito entre 41 e 42 semanas, caso esteja tudo bem. Aguardar até 40 semanas é quase sempre ter que induzir esse parto e lembrar que indução é algo que não é espontâneo. Então, sempre que a gente fala em indução, a gente está intervindo de alguma forma nesse trabalho de parto. Eu brinco com as pacientes que não é à toa que data provável de parto é 40 semanas, porque geralmente é a partir daí que as coisas acontecem. Exatamente. Né? Não é por acaso. E a data provável não é a data do parto, né? Na verdade, tem alguém fala assim, que a data provável é a data mais improvável que o parto aconteça, né? E é isso que a Thaísa falou e que a Gabriela falou também. Eu sempre falo para as gestantes assim, gente, data provável do parto só serve para vocês se programarem logisticamente, deixar a mala arrumada. Saber mais ou menos para quando que vocês vão tirar essa mala de casa, porque quase nunca vai nascer com 40 semanas. Geralmente é próximo ali, mas quase nunca é a data do parto de fato, né? Exatamente. Isso é verdade. E voltando, métodos não farmacológicos. O que vocês
Me conta, o que vocês usam, como é que usa? Então, métodos farmacológicos seriam os métodos, né, que não são medicações, né? Então, existem alguns métodos não farmacológicos que a gente usa no dia a dia do consultório. Por exemplo, a acupuntura, né? É um método super utilizado, inclusive, pela Humaniza. É um método que dá ótimos resultados, né? Chegou ali nas 39, próximo da data provável do parto. Paciente que é um método natural, né? De uma certa forma, pouco intervencionista e que costuma resolver bastante, né? Costuma auxiliar muito. A acupuntura é uma das que a gente mais usa e que dá bastante resultado. Vou fazer só uma observação, porque a gente troca bastante ideia, né? Então, a acupuntura, ela não deve ser indicada para a indução. Quando a paciente chegar no consultório, independente da idade gestacional, a gente já estimula ela a ir para a acupuntura, porque a acupuntura, ela trata vou usar assim, as energias. Depois a gente traz alguém especialista na acupuntura. Então, é como se fosse um balanço dessas energias. Quando você deixa para fazer só a indução de parto, pode ser que isso não aconteça de uma forma tão bacana. Então, a paciente chega, você já encaminha para a acupuntura. Quando vai chegando no finalzinho da gestação, o profissional ele já começa a trabalhar os pontos para a indução. Às vezes aconteceu que essa mulher ficou hipertensa, a gente precisa finalizar, né, essa gestação, e aí já começa a indução com a acupuntura. Eu, particularmente, gosto muito. Essa coisa de tratar não só corpo, né? Corpo, mente e alma, é uma coisa que é muito, muito bacana. É isso que a gente precisa fazer, porque é uma mudança mesmo de paradigmas, né? A cabeça comanda o corpo, né? Exatamente. Com certeza. A cabeça tem que estar alinhada para ter a liberação hormonal adequada para que a gente tenha o transcorrer aí de gestação, parto e pós-parto de forma tranquila, né? Sim. Ou mais tranquila, ou menos intranquila, não sei, né? Ô, Gabi, fala pra gente outro método não farmacológico. O que você costuma usar no consultório? Um outro método não farmacológico é o descolamento de membrana, né? Isso vai depender de como está o colo, se ele está favorável para isso, né? Porque o colo fechado a gente não consegue fazer esse descolamento, mas ele estando favorável a gente faz esse descolamento e ele promove uma liberação hormonal que é um gatilho para iniciar o parto, né? Então, é um método que a gente vê bastante sucesso em relação a ele. Sim. E é uma forma natural da gente conseguir essa indução, né? Menos intervencionista, né? Lembrando que para a gente conseguir fazer o descolamento, a gestação geralmente está mais avançada, porque precisa ter uma pervividade desse colo, a gente tem que conseguir introduzir o dedo lá no colo para fazer o descolamento. Então, não é com 37 semanas que a gente vai fazer um descolamento. A gente está falando de gestação de risco habitual aqui, né? Nesse momento. Porque tem as situações de alto risco que a gente vai precisar de intervir um pouquinho antes. Mas, no geral, no risco habitual, então a gente precisa dessa perviedade. Então, assim, não adianta a paciente ansiosa, angustiada, não vai nascer, já chegou no termo, 37 semanas, sim, gente, pode ir até 42, calma, né? Tenha paciência. Sim. E aí, né, Polly, paciente ansiosa não entra em trabalho de parto. Vamos voltar lá naquele nosso primeiro programa. A ocitocina é o hormônio discreto. A ocitocina é o hormônio que entra em ação quando está relaxado. Se ela está ansiosa, a adrenalina está lá em cima. A adrenalina não combina com a ocitocina. Eles não se dão. Não trabalham juntos. Não trabalham. Então, é necessário cuidar do corpo, mente e alma, estar tranquilo. Claro que ninguém fica, agora estou nervoso, agora estou tranquilo. Claro que não é isso. Mas você pode, sim, eu estou ansiosa, troca de roupa, vai com o boy, dá uma passeada no parque, vai fazer sai para jantar, vai faz liberar alguma coisa. ocitocina, né? Agora, o que não dá é para ficar ansiosa, retroalimentando o ciclo, e isso vai impactar no final, sim, dessa gestação, porque não é fácil um final de gestação.
os pés estão inchados, dentro do fisiológico, dentro do normal, o que a gente tem? A mulher está cansada, está fadigada, não dorme bem, não come bem, não bebe água na quantidade que ela quer beber. Está inchada, quadril dói. Então, o refluxo ataca, está tudo ruim. Está tudo ruim, está tudo bom, essa mistura de sentimentos. A ambulância da gestação, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? Voltando lá na indução não farmacológica, a gente começa hoje a falar... com 4 mulheres aqui, a gente vai... Volta para a indução não farmacológica, Polly. Vamos lá, eu gosto muito, antes do descolamento, a acupuntura já desde o início, né? Eu gosto muito do óleo de prímula a partir de 39 semanas, né? O óleo de prímula é uma substância que vai ajudar na produção da prostaglandina, amadurecer esse colo, vai fazer um amadurecimento desse colo, e a gente faz via vaginal. Então, eu gosto muito. Para mim, é o primeiro passo depois da acupuntura, é o óleo de prímula, é o que eu gosto de utilizar. Sim, na verdade, a gente, batendo esse papo bem formal, mas a gente, dentro da Humaniza, a gente tem nosso protocolo. Sim. Todo mundo faz tudo igual, entre aspas, porque nós individualizamos cada paciente para saber o que ela precisa naquele momento. Exato. Às vezes, eu posso achar que, hoje aqui é óleo de prímula, às vezes eu preciso finalizar rápido, eu preciso de uma medicação mais potente. Então, assim, trabalhamos dentro do mesmo padrão, porém individualizando cada paciente para saber o que precisa naquele momento, né? Uhum. Dos métodos farmacológicos, quem que vai falar? Vai escolher, Thaís. Bom, primeiro, que eu acho que é o que dá o gatilho para tudo, é o misoprostol, né? O misoprostol é uma prostaglandina, né, que é colocado via vaginal, e ele é utilizado para preparação de colo. O que seria isso, né? Preparar o colo. A gente tem que pensar que, para a gestante entrar em trabalho de parto, o colo ele tem receptores e ele precisa ter uma dilatação, ele precisa estar, porque o normal dele é ser grosso, em torno de 4 centímetros, ele tem uma consistência mais enrijecida e estar fechado. Isso é ao longo da gestação toda. Quando vai entrar em trabalho de parto, tem aquela história, né? Principalmente na primigesta, o colo ele primeiro vai começar a afinar para ele poder começar a dilatar. Isso acontece principalmente nas primíparas, nas mulheres que estão passando pelo trabalho de parto pela primeira vez. Então, quando a gente vai induzir esse trabalho de parto de forma farmacológica, que é o misoprostol e principalmente a ocitocina, que a gente vai falar daqui a pouco, a ocitocina, para ela poder ter uma ação mais vigorosa, o colo ele precisa já ter uma certa dilatação, ele precisa já ter uma consistência mais amolecida, ele precisa estar mais fino. E aí, quando a gente vai avaliar a gestante para induzir o trabalho de parto, a gente faz o toque, a gente vê que é um colo que ainda está enrijecido, que é um colo que ainda está fechado, a gente vê que talvez a ocitocina não vai ser favorável, ela não vai induzir esse parto como deveria. Então, nesse caso, a gente usa o misoprostol. Só uma adendo, Thaís. Isso aí é o que a gente sabe que é o índice de Bishop. Exatamente. Então, o índice de Bishop é uma escala onde que a gente avalia se o método de indução será ocitocina ou não ocitocina. Isso. Porque dentro do não ocitocina entra métodos, né? Vários métodos. Então, menor do que 6, a gente sabe que não adianta pôr ocitocina. Por quê? Porque a falha será grande. Exatamente. E a gente sabe que um índice maior do que 6, o índice de sucesso é alto. Então, e lembrando uma coisinha, a partir do momento que a paciente interna para a indução, a gente tem que conversar com ela sobre a falha. Porque falhas e reações adversas. Porque pode acontecer. Quando você fala, e foi uma observação muito importante, 40 semanas eu quero induzir. A chance de não evoluir ou de ter uma falha de indução é enorme, porque está verde. Vamos usar assim da natureza, né? Um colo que está verde, que não está favorável, mesmo você usando misoprostol. Sim. Então, temos que falar da falha, do método reações adversas e
e pontuar isso, discutir com o casal o que eles querem, né? Às vezes você consegue dar uma segurada, isso, óbvio, estamos falando de um risco habitual, algo que não precisa de interromper uma gestação imediatamente, né? A gente não está falando de uma paciente que necessita de finalizar o parto por N motivos. Isso. Então, o índice de Bishop vem para contribuir, nos dando essa pequena informação, que é valiosa. Se é ocitocina ou não ocitocina. Dentro do não ocitocina, misoprostol. Isso, e só lembrar, né, que o misoprostol ele é contraindicado em pacientes que têm cesariana prévia. Então, a gente não pode usar o misoprostol nas pacientes que já tiveram algum tipo de cicatriz uterina, né? Então, às vezes, miomectomias também, que são muito extensas, né? Segmento corporal, quando vai tirar miomas, quando a paciente tem uma história de ter retirado cirurgicamente miomas e feito cicatrizes muito extensas. Nesses casos, a gente não usa misoprostol. Olha, agora eu vou colocar a Poliana e a Gabriela numa sinuca de bico, porque é a coisa que a gente mais está acostumada aqui, né, Poli? A gente gosta de cutucar. Medo, Lá vem, medo. lá vem. Manda. Mito ou verdade? Paciente com cesárea anterior não pode fazer indução de parto. Mito. Mito, completamente mito. Porque temos outras formas de indução, né? A gente não tem só o misoprostol. Então, a gente tem várias formas de indução, né? Só fica quem tem cicatriz uterina prévia, essa contraindicação do MIS, mas as demais formas de indução estão liberadas, né? A gente não vai usar o método farmacológico, né? Que é o misoprostol, o dinoprostone, que são outras drogas, né? Mas a gente tem uma gama de métodos não farmacológicos, né? Que a gente citou aqui 3, né? Mas, assim, acupuntura, óleo de prímulo, óleo de rícino, descolamento de membrana, sonda, né? Nosso Dilapan, querido Dilapan, que a gente nossa, que é o ama. dilatador higroscópico, que é sensacional. Sim. Então, a gente tem tudo isso, né? Então, paciente com cesárea anterior pode, merece, deve ter um parto E normal. viva o VBAC. E vive, exatamente. Sim. Olha, aproveitando esse gancho aí, fala um pouquinho do Propes. Propes é o dinoprostone, né? Uma droga, prima da prostaglandina, do misoprostol. É um tipo de prostaglandina. E a vantagem do dinoprostone, pelos estudos, o que ele mostra? É que ele tem um índice de falha um pouquinho menor do que o misoprostol, né? E a vantagem da gente colocar uma vez só. Uma vez inserido na vagina o Propes, né, o dinoprostone, ele fica 24 horas ali. Então, a gente não precisa ficar tocando essa paciente, então diminui um pouquinho o risco de infecção, né? A intervenção de toque é menor. Então, a vantagem dele é essa. É um toque para colocar. Na hora que pegou a contração, né, que entrou na fase ativa, a gente retira ele funciona como se fosse um OB, parece um OB, ele fica com a cordinha para fora, aí a gente puxa. Eu brinco com a paciente que parece um sachê de chá, porque é um quadradinho que vem a cordinha, né? Boa, E aí a gente tira na hora que entra em fase ativa. Mas é uma droga, como o misoprostol, uso intra-hospitalar, tem os riscos do misoprostol, também não pode ser utilizado em cesariana anterior, em cicatriz uterina anterior, né? Mas é uma ótima droga, Deixa eu falar um pouquinho do Dilapan. É. Então, o Dilapan é um método que o Dilapan ele é inserido no colo uterino e ele vai absorvendo as secreções, né, da vagina e ele vai dilatando. E ele é um método que ele é interessante, que ele é colocado no consultório e a paciente pode ir para casa com ele e ser retirado 24 horas depois. Então, e a paciente com cesárea prévia, cicatriz uterina prévia, pode usar com tranquilidade. É um Porque ele método é um método- mecânico. Isso, exatamente. Pensamos juntas. É um método mecânico, então ele vai dilatando literalmente, mecanicamente o colo. Assim, o que eu vejo de muito bom, porque tudo na vida, né, gente? Nem tudo é muito bom, nem tudo muito ruim, mas o que eu acho muito top do Dilapan é um dos métodos que a gente pode colocar na paciente, ela ir esperar o trabalho de parto em casa. Exatamente. Nós, por exemplo, não passamos Krause, a sonda no colo e mandamos a paciente embora. Por quê? Porque sangra. E assim, estamos finalizando a gestação, a paciente fica mais ansiosa, eu fico também super ansiosa porque eu estou louca para conhecer aquele bebê. Aí sangra em casa, é aquele transtorno, até chegar no hospital, saber que está tudo bem. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter uma coisinha que chama
segurança do paciente. Por mais que nós queiramos que seja o mais fisiológico possível, com menos intervenção, mas a gente que é profissional, a gente tem que ter um outro olhar. Com certeza. Tem que pensar no que pode acontecer de adverso, tem que pensar no que pode acontecer de ruim, de mudar totalmente aquela situação e estar preparado, né? Então, métodos como MIS, PROPES, Krause, nós da Humaniza, a gente internamos a paciente. Doutora, eu não quero. Olha, eu não me sinto à vontade, eu não acho que você vai estar bem assistida. Agora, com o Dilapan, não. A gente pode colocar, pode ir para casa, porque não tem sangramento ou hemorragia, não. É mais... A gente tem essa segurança, né? A palavra Intervenção é essa. farmacológica hospitalar, né? Então, a gente precisou de intervir farmacologicamente, não tem justificativa para a gente ficar com o paciente em casa, né? Até porque, Polly, a gente tem a gente não sabe como que o paciente vai reagir àquele medicamento. Às vezes pode ter uma resposta muito aumentada, exacerbada. Uma alergia. Alergia, uma taxistolia. Então, o parto é a cereja do bolo. É aquele dia que a gente está almejando há muito tempo. Então, é necessário, né? Sim, ter esse cuidado. Concordo. Faltou falar do Krause, né? O Krause, então fala. Quem lembrou, fala. Bom, o Krause também é um método mecânico, assim como o Dilapan, né? Ele é uma sonda que coloca dentro do colo uterino da gestante, infla com soro fisiológico, e aí ele vai fazer e vai tracionar. Isso, vai tracionar, e aí ele vai fazer essa dilatação de forma mecânica também, né? Geralmente a paciente, depois de algumas horas, ela acaba eliminando espontaneamente, e o colo que era 1 centímetro vira 3, vira 4, depende de cada caso. Então, ele também é um método muito usado, principalmente em pacientes que não tem contraindicação a misoprostol, o PROPES. Exatamente. E aí trabalha o colo para poder entrar com ocitocina. Isso. Exato. Ou não, né? Às vezes nem precisa, né? sempre. Porque às vezes estimula Sim. tanto que o próprio organismo, eu explico assim para as minhas pacientes. O que a gente vai fazer? Vai amadurecer o seu colo. Vai falar pro colo assim, colo, vamos produzir prostaglandina. Então, eu vou te dar um empurrãozinho para produzir prostaglandina. Um descolamento, Dilapan, o óleo de prímula, né? E aí, uma vez produzido prostaglandina, a prostaglandina faz o seguinte, vai lá no cérebro. O cérebro está na hora de produzir ocitocina, vamos lá. Então, às vezes, a gente nem precisa da ocitocina, né? Isso. Só o estímulo ali da prostaglandina já faz esse circuito aí de produção hormonal. Falamos de todos, mas não falamos da ocitocina. E eu queria falar uma coisa, que a gente fala muito em indução, e a gente tem que lembrar o seguinte, que indução não é a mesma coisa que maturação, né? A gente fala indução porque é mais fácil, porque está mais aí, é um termo muito mais tranquilo que todo mundo ouve, né? Mas a indução e maturação é diferente. O que a gente faz com misoprostol, com óleo de prímula, com a acupuntura, o óleo de rícino, é a maturação desse colo. É aquele colo que a Thaísa falou, que é aquele colo que está verde, né? A Carita falou. É um colo verde que a gente precisa amadurecer, fazer com que ele produza prostaglandina para depois vir a ocitocina. Então, a gente matura para depois induzir, se necessário, né? E aí, a indução é provocar contrações uterinas. Esse é o conceito. Então, amadurecer, produzir prostaglandina para apagar esse colo e dilatar, e induzir é provocar a contração uterina. E quem faz a indução realmente é a ocitocina. E aí, nisso, Polly, indução e condução, coisas totalmente diferentes, mas que são usar a ocitocina. Todo mundo fala da ocitocina. A ocitocina não é vilão. Ela não pode ser demonizada. Não pode. O vilão é quem não sabe usar a ocitocina. Exato. São os profissionais da área de saúde. Esses são os vilões, né? Agora, a ocitocina é um hormônio que, quando necessário, é maravilhoso. Sim. Finaliza parto. Sim. Quantas vezes? Evita muitas cesáreas. Exatamente. Necessárias. Se a gente está pensando em ter um parto vaginal, nossas pacientes precisam ser orientadas sobre tudo que pode acontecer, inclusive do uso da ocitocina. Às vezes, no período expulsivo, tá
Tá faltando motor. Claro que antes de pôr a ocitocina, a gente senta, levanta, muda de posição, tenta outras coisas. Mas, às vezes, é necessário que seja bem-vinda. Ruim mesmo é você indicar uma cesárea sem indicação por um preconceito. Ou indicar uma ocitocina para acelerar um parto, né? Porque a gente tem um horário para chegar em qualquer lugar, né? Então, esse é o vilão, eu acho. É a utilização da medicação para que eu, como médica, saia na vantagem. Mas isso precisa ser mudado, porque por isso nós temos nossa equipe. Trabalhamos sim. alinhadas, Sim. né? Por isso é importante os hospitais serem alinhados, porque não é simplesmente o protocolo é esse. Não, todo mundo trabalhar aqui. Você não precisa acelerar um parto porque você vai embora às 19. Vai chegar outra pessoa que pode fazer o seu, continuar o seu trabalho e ser perfeito. Porque quem está no centro da atenção é o paciente. Exato. Não são os profissionais da área da saúde, é o paciente. E eu queria falar de um outro procedimento que a gente não falou, da amniotomia. Também, que é uma forma dela. não farmacológica. Olha, eu acho também. que a gente vai ter que revisar essa aula aqui e gravar outro podcast. Vamos lá. Pode falar, Gabi. É uma forma também da gente, não farmacológica, de indução do parto. Claro que vai depender do colo, vai depender se esse bebê está numa posição boa, encaixado para isso, mas é uma forma da gente induzir também o parto. Sim. Eu tive uma paciente que ficou em fase latente quase 7 dias, e ela chegou no meu consultório, no final, assim, já cansada, ela falou, eu não quero mais. Eu falei, não, peraí, deixa eu te examinar. 8 centímetros. Estava de 8 centímetros em fase latente. Eu falei, olha, vamos conduzir seu parto. Como que a gente pode conduzir? Eu coloquei os caminhos, né, e tal, ocitocina, amniotomia, a gente pode fazer. O que você quer? Ela não quer amniotomia. Rompemos bolsa, entrou em trabalho de parto, nasceu lindamente. Então, assim, realmente é um método que... Nasceu lindamente, quantas 10 horas depois? 10 horas Lembrando depois. também que a amniotomia não é um procedimento que se faz de rotina, né? Isso, não, de jeito Tem nenhum. suas indicações também. Tem indicações, e tá assim, é o que você falou, o neném tem que estar encaixado, porque a gente tem risco de prolapso de cordão se o neném não estiver encaixado, então a gente tem que assim, quando eu toquei e examinei, eu vi que dava para fazer, porque se não desse, eu ia falar, olha, agora o caminho aqui é outro, né? A gente vai fazer E essa amniotomia se faz muito precoce, você predispõe aquele bebê a entrar em assincletismo, que é quando ele entra com a cabecinha torta na pelve, e isso atrapalha o parto. Então, eu acho que a gente tem que pensar em não atrapalha essa mulher, por favor. Bom, o que eu acho que tem que ficar aqui hoje, para a gente finalizar, né? Indução, quando é necessária, né? A maturação, a indução, e é necessária quando a gente chegou num limite da idade gestacional que é preconizado pela OMS, pelo Ministério da Saúde, ou em gestações de alto risco, que tenha uma indicação para a interrupção dessa gestação. Então, não é porque eu cansei, porque eu estou inchada, ou porque eu não aguento mais, ou porque a minha mãe, né, não é a sogra. Não é isso. Tem que ter indicação. E não necessariamente a gente partir direto para a forma farmacológica. A gente tem inúmeras formas não farmacológicas de começar essa indução, essa maturação cervical, que a gente faz no consultório, manda para casa, ela fica em casa, no conforto da casa dela, até chegar num limite que a gente não pode mais esperar, e aí sim a gente precisa de métodos farmacológicos. Eu acho que, para fechar, é isso. É isso mesmo, sintetizou tudo. Pessoal, muito obrigada pela audiência de hoje. Obrigada, Poli, Thaís, Gabi. Obrigada. Beijos. Até o próximo programa. Tchau. Até. Tchau. Beijo.